e os cabelos pretos como ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira, cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: É igualzinho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa é uma mulher mais linda. Então, essa é uma... Sim, minha Sim, essa. Ah. Deu pra... Sim, essa é a mais bela de todas as mulheres, minha rainha. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha. Branca de Neve agora é a mais bela. A rainha ficou furiosa. Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador. Sim, majestade. Você vai me fazer um favor. Você vai levar Branca de Neve para uma floresta onde ela possa colher flores. E você vai matá-la para mim. Mas eu, majestade. Isso aí. Mas para que eu saiba que não haja falhas, você vai pegar o coração dela e vai trazer nessa caixa. Se você não fizer comigo, Sim, majestade. Branca de Neve, vamos até a floresta para ver flores. Ordenou que eu a te matasse, mas eu não posso fazer isso, porque eu vi você crescer e sou muito fiel ao seu pai. Então peço para você que fuja e não volte para o castelo, senão eu pode te matar. Branca de Neve correu pela floresta, muito assustada, chorando, sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Aqui está, majestade, como prova do meu serviço como madeira. Anoiteceu, Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. Encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram os 7 anõezinhos que, ao voltarem para casa, se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Eu vou pra casa agora, eu vou pra casa agora, eu vou ratinho, Oh! Será que é eu? Sabe?
Então vaza. Um bandido. Caixa baixa. Branca de Neve da Ceilândia, né? Caixa baixa. Vai subir. Não abre a porta para ninguém. Pra ninguém. O tempo Eu passou. vou. Trabalhar agora eu vou. Trabalhar eu vou. Trabalhar agora eu vou. O tempo passou. Um dia a rainha resolveu consultar novamente seu espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Agora existe mais alguém mais belo que ele. Sim, Ó Majestade. Branca de Neve continua sendo mais bela. Mas ela tá morta. Não, porque o coração que o lenhador desligou é de um animal que vive na floresta. Então eu fui traída e vai resolver com a Enquanto isso, Branca de Neve ficava sozinha na sua casa dos anões arrumando a casa. Não vai não? A feiticeira fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha.